Uma das coisas que a gente costuma crer na clínica psicanalítica é que o obsessivo fala mais, ele vai falando, né, por causa, né, da sua pensação, do seu pensamento ruminante, e que a histérica tende a não falar por causa das questões do corpo, né, das questões ligadas à conversão histérica, das manifestações, né, dos sintomas pelo corpo. Ok, pode ter um certo sentido nisso, mas na prática clínica o que a gente vai observar muitas vezes não é isso. Na prática clínica, cada sujeito vai se manifestar de uma forma. Eu já atendi, por exemplo, sujeitos obsessivos que não falam, que inclusive, né, por causa da sua questão, né, a sua obsessão, testam muito o analista e ficam como que fazendo um cabo de guerra com o analista e ficam tentando medir, confrontando, usando, né, do seu ritual, né, de pensamento, né, da sua questão com a inteligência, né, com a ruminação mental, para poder fazer, né, esse jogo de ver o que o analista vai falar, o que o analista vai fazer, né? Então é comum observar pacientes obsessivos, né, que falem, né, mas que em alguns momentos não falem, fiquem em silêncio esperando, né, o que o analista vai falar, movidos por essa ruminação mental. Ao contrário do que se imagina, né, que via de regra o obsessivo vai falar, né, aquela verborreia movida pela sua ruminação mental, e fica difícil, né, do analista fazer uma intervenção, né? Da mesma forma, a histérica, né, que via de regra, né, por sua questão com o corpo, não falaria tanto, né, e muitas vezes a histérica até espera, né, do analista, né, uma orientação, né, diga-me o que sou para você, diga-me o que fazer porque eu não sei, né. Também já atendi histéricas, né, atendo, que falam, né, falam bastante, né, que vão falar, e até por sua questão, né, movidas por essa implicação que a histérica já chega, né, mais assim, histericizada, né, o seu discurso mais histericizado, né, ela já chega querendo falar muito de si e fala das suas questões, né, e sempre tem muito a dizer, né. A diferença que eu observo do que move, né, um sujeito falar mais ou menos, né, baseado nessa questão da estrutura clínica, se dá por isso, né, o mesmo motivo que faz o obsessivo falar, pode ser também o mesmo motivo que fará o obsessivo não falar, ou seja, né, essa ruminação mental, essa questão de compensamento, de querer teorizar, de querer ter o controle, controlar as coisas, isso pode fazer ele falar muito e achar que tá certo e não deixar espaço para o analista intervir, ou então pode fazer ele ficar calado esperando o analista intervir, ou então nesse sentido de medir, né, forças com o analista, testando, né, o analista, né. E no caso da histérica, essa questão de já chegar, né, histericizada, né, de já chegar, né, com seu discurso ali mais direcionado para si do que para o outro, né, pode fazer tanto ela não falar, né, esperando que o analista diga a ela o que ela é para ele, né, movido por aquela questão, né, o que ela significa para o outro, né, o que eu sou para o seu desejo, né, que é uma questão pré-histérica. Ou pode também, né, essa questão, né, mover ela a falar bastante, porque
às voltas aí com o seu desejo, com o feminino, de não saber ao certo o que é esse lugar, ela vai querer falar para poder tentar entender, se interrogar, né, o que significa, né, isso para ela. Ou seja, a gente volta mais uma vez na grande questão da psicanálise, né, que não existe regra, a não ser a regra fundamental da associação livre, né? Tudo é no caso a caso. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, inscreve no canal para você continuar acompanhando aí as novidades do Psicanálise Viva e até o próximo vídeo.